Paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 20 de outubro de 2024, pela misericórdia do nosso Deus, passados 7 dias, uma semana, o Senhor nos concedeu estarmos aqui. Somos gratos a Deus por mais uma graciosa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a preciosa palavra do Senhor, compartilhando a palavra que é o nosso dever e obrigação. E somos gratos a cada irmão, a cada irmã, a cada um de vocês que nos seguem, que nos estão sempre conosco, e somos gratos ao nosso Deus por todas essas vidas. Vamos orar, iniciando o nosso curso. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Salvador, Deus Criador, Deus Consolador, nosso Supremo Salvador, te agradecemos, Pai amoroso, por todas essas almas preciosas a qual o Senhor tem colocado para estar diante de nós, para estarmos juntos, compartilhando a tua palavra. Uma pequena e sempre breve reflexão de tudo aquilo a qual o Senhor tem deixado a cada um de nós, os teus filhos. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento para compreender esta palavra tão preciosa. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, sê com cada um de nós. Não merecemos, mas o Senhor pode todas as coisas e tem nos abençoado nesta semana que tem se passado. Permanece com os teus santos, que não podem estar conosco também. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos reunidos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos compartilhar a palavra do Senhor também. É um favor imerecido do nosso Deus para conosco. E hoje temos como nosso tema 7 coisas. Que será 7 coisas? Bem, as 7 coisas já estão aí no nosso texto, no livro de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Quem pode ler junto, acompanhe então a nossa leitura. A partir do versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. É um texto bem pesado, principalmente nesses últimos tempos, em que 99 das mensagens falam do amor de Deus, mas aí não está o conhecimento total do nosso Deus em conhecermos apenas o seu amor. Sim, acima de todas as coisas, mas vamos conhecer também um pouco mais do caráter do nosso Deus. Então veremos em alguns minutos esse texto. Os nossos hinos da nossa harpa cristã para hoje, o hino de número 227 e o hino de número 525, 227 e 525. 227 tem por título Deus amou de tal maneira. Já que vamos falar um pouco de uma outra característica do caráter do nosso Deus, mas vamos louvar ao Senhor com este hino que é importante porque fala do imenso, incondicional, imensurável, indescritível amor do nosso Deus para com todos os pecadores. Vamos então? 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor,
que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Em Jesus, porque o pecado foi na cruz, foi vencido na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E nós, pela fé, não pelo sacrifício, mas pela fé, poderemos vencer também este pecado que tão de perto nos rodeia. Mas a prática da justiça, como nós louvamos, então de justiça, ó, ser vestido e revestido, para que possamos receber a coroa do Senhor que nos dará naquele dia. Assim escreveu o apóstolo Paulo. O segundo hino, de número 225, Vencendo Vem Jesus, é o título. 525, e tem por título Vencendo Vem Jesus. Então uma parte do refrão, ou uma parte do coro, ou algo assim, ele faz parte de uma empresa que tem aqui na cidade de Yokohama. Então como é que se diz? É tocado, não é cantado nada. E ele inclui, evidentemente, o nome da empresa. Mas aqui nós louvamos ao Senhor, então não tem nada disso. Nós louvamos ao Senhor porque Ele merece. Com toda a nossa, com todas as nossas forças. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém, Jesus? Que essa é a nossa certeza. Ele voltará. E voltará como? Aquele que irá buscar a sua amada igreja. E voltará em grande vitória. E depois irá, junto com os escolhidos, os remidos, os lavados, os purificados, estará para sempre no céu. Amém. E ali poderemos cantar: venceu o Rei Jesus. E com certeza esta é a, a esperança de todo o cristão, de encontrar o Senhor Jesus, que venceu e colocou todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Assim está escrito. E agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade. Então, mais uma semana de bênçãos, a presença de alguns irmãos que conversamos durante a semana e somos gratos a Deus por todos eles, e que o Senhor esteja ali abençoando cada um. O meu pedido de oração também em favor dos nossos irmãos em Cristo que estão ali no Brasil, aos nossos familiares que lá estão, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, por sua infinita misericórdia, aqueles que têm esta oportunidade também de estar contribuindo com as visualizações desse canal, o Senhor esteja ali recompensando cada um. O nosso irmão Carlos, que não está conosco, porque, mais uma vez, o horário dele é um pouco diferente, devido ao seu local de trabalho. Então,
pedimos as orações em favor do nosso irmão Carlos, para que ele possa estar aprendendo o idioma, porque já está aqui no país há algum tempo e necessita um maior conhecimento do idioma. E eh, pedimos as vossas orações. Também ao Júlio Kaoremura, seu lar, a sua família, que tem sido bênçãos nas mãos do Senhor. E agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças também, o que essa família também tem feito em favor da obra do Senhor. Que o Senhor esteja ali recompensando abundantemente Júlio Kaoru Emura e Simone Emura e os seus filhos, que o Senhor os tenha eh, em grande e sempre presente abundância de favores. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o que nós temos a princípio para esta noite. Com certeza sempre me esqueço de alguns irmãos, mas louvamos ao Senhor também porque podemos estar na casa do Senhor nesta manhã revendo alguns irmãos que há algum tempo também não tínhamos visto. Mas louvado seja o nosso Deus. Vamos ouvir também os nossos irmãos que estão aqui. Dela também. Esse é o nosso pedido de oração, e pelos nossos familiares do Brasil. Também, o mesmo pedido dele, né, agradecer pela vida do meu tio, da minha prima, que está no aniversário, né, e agradecer pela semana, né, pela semana que foi e que vai vir, né. Sim. Mas paz, pastor, mas paz, irmãos. Bem. Pastor, agradecer também pela semana, de bastante desafios, bastante trabalho, graças a Deus, por tudo isso, algumas viagenzinhas. Ah, pedir oração, acho que a Rê compartilhou essa semana, né, no grupo das senhoras, meu sogro foi diagnosticado com Parkinson, e minha sogra também estava assistindo umas tonturas e agora diagnosticado com labirintite. Então a gente pede oração pelos nossos amados velhinhos lá no Brasil. Também a gente recebeu uma notícia agora no grupo da nossa igreja aqui, que uma moça, a cunhada dos Estados Unidos, infelizmente tirou a própria vida. Então a família está desconsolada. O nome dela é Rachel, né? Vamos orar pela vida da Rachel, pela essa família que está num momento tão triste, né, com a perda desse ente querido. O Melvin já falou tudo por nós, né? Os meus pedidos pela nossa família e agradecer a Deus pela semana que passou. Bom dia, boa noite para todos. Meu marido hoje está sem voz. Faz uma semana que ele está gripado e, né, e está piorando. A garganta está com dor de garganta e está sem voz. Então, ele agradece a todos e ele pede oração para que sare, né? A gripe que veio com tudo, sabe? Ele está tomando só remédio assim caseiro, né? Campoiaco. E só isso. Eu gostaria que eu orasse pelos nossos familiares, né? E pelo Japão e pelo Brasil.
Amém. Amém. Muito grato. Então, irmã Luzinete, agradecida ao Senhor e sempre buscando a presença do Senhor em todas as situações. E sabemos que o Senhor tem abençoado não somente o casal, mas aos filhos e especialmente aos nossos irmãos em Cristo, que são os pais da irmã Luzinete. E que lembre-se desse casal, para que possam estar congregando com alegria, indo na casa do Senhor. E o Senhor é poderoso para tirar todo o impedimento. Muito grato, irmã Luzinete. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecimento a tudo e por todos, né? A irmã Bianca, em Portugal, está de férias, mas está com uma amiga dela de Salvador, né? Então, ela não pode participar, mas pede oração para os pais dela, e a amiga pede para os pais e para o esposo, né? Passar uma semana lá em Portugal. E peço oração realmente para o culto de senhoras, que as irmãs têm participado. Aleluias. Realmente, sei que é sacrificante, mas para a obra do Senhor é uma bênção, né? Segunda-feira aqui no Japão e terças-feiras às 20 horas no Brasil, 19 horas em Portugal e nos Estados Unidos. O que é isso, irmã? Segunda-feira o quê? Terça-feira, aliás, terça-feira. Terça-feira em Portugal e Estados Unidos às 19 horas, né? E aqui às quartas-feiras. E peço oração pela saúde de todos, porque todas as mudanças de estação realmente o corpo sente muito, né? Principalmente até os acamados no hospital com temperatura de 25 graus, com umidade, com temperatura tudo estável, eles também sofrem bastante mudança e alteração. A gente fica muito atenta nessas fases, ainda mais entrando em inverno, acontece muito problema de pneumonia. Estamos com muitos pacientes com pneumonia no hospital internado. Então, usar a roupa adequada, principalmente para aqueles que andam de motocicleta, bicicleta ou a pé. A roupa sempre é a roupa adequada, porque muitas vezes nos esquecemos. Olhamos para o tempo e a palavra de Deus já nos ensinou que não é para olhar para o tempo, mas até eu faço isso. Não posso recriminar ninguém, porque muitas vezes, lembrando-se também que nós moramos numa ilha e não é semelhante a morar no continente, porque a mudança de temperatura é bem rápida. E isso, então, pega muitos e muitos, vemos muitos e muitos de surpresa, e no dia seguinte aumenta muito o índice de pessoas com gripe se dirigindo a hospitais. Então lembre-se desses detalhes que muitas vezes eu pessoalmente deixo passar despercebido. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa atender à súplica, ao desejo do coração desses que estão conosco, daqueles que não puderam estar mais esta oportunidade. Ó Altíssimo e soberano Deus, o Senhor tem nos concedido uma semana de bênçãos. Os problemas, as dificuldades apareceram sim, mas estamos aqui alegres. Podemos ver, escutar, falar, sentir, caminhar livremente. E tudo isso é por obra de tuas santas e preciosas mãos. O Senhor continue e permaneça com cada um dos teus santos, dos teus servos, do teu povo, que tem nos incentivado a permanecer no compartilhar da tua palavra. Ó Deus Santo, visita cada lar, cada família na resolução da dificuldade e do problema. Tu és grandioso, tu és sublime e santo, e sabes e conhece todas as nossas necessidades.
mas a tua palavra nos ensina que devemos pedir. Não que o Senhor não conheça, mas sabemos que tudo é do teu conhecimento, tudo está no controle e no teu querer. Pai amoroso, tudo é permissão tua. Por isso te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Continua abençoando o nosso irmão Júlio Kaoremura, sua esposa Simone, seu lar, a sua família, seus familiares, aos irmãos em Cristo ali onde eles congregam. E com certeza também, naquele lugar, eles têm sido bênçãos na vida de muitos, como tem sido na nossa vida. Igualmente, abençoa o nosso irmão Carlos nos seus estudos, porque necessita e carece de maior conhecimento do idioma, e que o Senhor sabe e conhece o trabalho das mãos daquele teu filho, que o Senhor continue e permaneça com ele, com seu lar, com seus familiares. A nossa irmã Bianca também, Senhor, meu Deus e Pai, que não pode estar conosco, juntamente com a sua amiga, estão indo para uma outra cidade, que o Senhor ali guarde, proteja, livra, conceda das tuas bênçãos a cada um dos familiares da nossa irmã, igualmente da sua amiga, ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando ricamente, poderosamente, continuamente a essas almas preciosas que também servem na tua casa em diferentes locais. O nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, continua abençoando, concedendo saúde e forças, alegria e a paz de estar diante de ti, ó Deus, pois também tem sido vasos de honra em tuas santas mãos e somos testemunhas vivas. Por isso declaramos, Senhor meu Deus e Pai, que o Senhor, por misericórdia, atende ao pedido do coração deste casal. Igualmente, do nosso irmão Melvin Santana, nossa irmã Renata, nossa irmã Débora, seu lar, mais uma semana em que o Senhor os abençoou e eles estão na tua presença, na tua casa. Ó Deus Santo, servindo a ti com alegria. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos em todos os passos. Aquela alma preciosa, Senhor meu Deus, que ceifou sua própria vida, deixando, ó Senhor Jesus, familiares. E esses familiares necessitam do teu Espírito Santo para serem consolados, porque não há outra forma. Mas aqueles que possuem o Espírito Santo, com certeza serão consolados e vão reconhecer que tudo o Senhor tem um propósito, ainda que seja em momentos de muita tristeza e dor. Mas o Senhor ali estará com eles. Nós te agradecemos e te pedimos por estas pessoas que perderam aquele ente querido. Também pelos familiares da irmã Renata, Senhor meu Deus, pelos familiares do irmão Melvin. Alcança-os ali, ó Senhor, restaurando, renovando, restabelecendo, curando, Senhor meu Pai, tudo aquilo que tem causado dor ou tristeza ou enfado, o cansaço, Senhor Pai, àqueles teus filhos. Ó Senhor, abranda o sofrimento e concede graça e sabedoria para que possamos, Senhor meu Deus, juntos louvar o teu santo nome. Igualmente ao nosso irmão Nishimura, Senhor Jesus, dai forças, dai saúde, restaura a saúde plena desse teu filho, e com alegria tem estado também na tua casa pela manhã, continua abençoando a sua esposa em todos os passos, todos os familiares do nosso irmão Nishimura, ser com cada um deles ali, ó Deus Santo, igualmente com os familiares da minha cunhada que estão próximos, aos familiares que estão no Brasil, guardando, protegendo, livrando e concedendo a tua palavra santa. Aleluias. Nós te pedimos a tua presença, ó irmão Leandro, que não pode estar conosco, abençoando o seu lar, a sua família, a cada um dos teus santos, dos teus servos, mais uma vez em favor da nossa nação, dos dirigentes desta nação a qual o Senhor tem nos trazido, os dirigentes do nosso Brasil, abençoando os nossos irmãos em Cristo que lá estão, nossa irmã Lucinete, seu lar, sua família, seus familiares, aos seus pais, ao seu pai, à sua mãe, aos familiares do irmão Alexandre Bonetti, que os seus familiares todos também, Senhor Jesus. Os nossos irmãos em Cristo que não podem estar neste momento, ali esteja com cada um, Senhor,
a cada um desses pedidos dirigidos aqui, ó Deus Santo, pelos nossos filhos, pelo nosso neto, a qual o Senhor tem abençoado e concedido mais um ano de vida ao nosso filho Daniel. Continue, permanece com aquele lar, com aquela família, continue abençoando aquela igreja onde eles estão congregando também. É no precioso e santo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos em favor do culto da reunião e culto das nossas irmãs em Cristo, a qual o Senhor tem abençoado e continuará abençoando, Senhor meu Deus. Aquelas irmãs que não podem estar conosco devido ao horário, mas também têm contribuído e colaborado, e contamos com a presença de cada uma delas, e que o Senhor sabe e conhece, ó Deus Santo, a dedicação de cada uma. No nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos nesta noite. Amém, Jesus. Muito grato, meus amados irmãos. E sabemos que os dias são difíceis, alguns não vendo uma solução, acabam encontrando um problema maior porque pensam que, tirando a vida, todos os problemas estariam findos. Mas, infelizmente, não podemos dizer outra coisa, mas somente aquilo que a palavra do Senhor diz. Os problemas não estarão findos, porque estaremos enfrentando uma nova vida. E nós não temos este direito de tirar a vida de ninguém, nem a nossa própria mesmo. Mas isso ocorre em muitas camadas da sociedade. Mas vamos advertir, vamos, em todas as oportunidades que o Senhor nos concede, de falar sobre esse mal que muitas vezes aflige muitas pessoas, e não terem controle sobre aquilo que elas gostariam de ter controle, mas se esquecem de entregar nas mãos do Senhor. E quando entregamos nas mãos do Senhor, devemos ser pacientes, perseverantes em esperar a solução que o Senhor nos concede. E agradecemos ao nosso Deus que tem nos permitido chegarmos até aqui. Então, neste texto que nós lemos, nós temos observado que antes, nos dias atuais, existe uma grande tendência em quase todas as igrejas, e também em todo o mundo, uma atitude das pessoas de evitar o não e o negativo. Não somente o não e o negativo da parte do mundo, mas o não e o negativo também da parte de Deus, porque muitas vezes ele fala não. E nós temos que conviver com este não do Senhor, confiando, crendo, porque é o melhor para cada um de nós. Então as pessoas sempre gostam de boas novas de salvação. Excelente palavra. Foi o que o Senhor Jesus nos disse para fazer. Mas, muitas vezes, essas pessoas não gostam de ouvir tudo o que advém dessa preciosa salvação. Ter a salvação, sim, é pela graça. Mas aquilo que advém dessa salvação e que requer de nós é a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor. Então não podemos esquecer que não teremos uma vida onde não haverá nenhuma responsabilidade da nossa parte. Simples assim. Não. Sempre haverá a nossa parte, porque o Senhor nos deu livre escolha. Então, devemos estar sempre fiéis ao nosso Deus e leais ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos entender que nem sempre o nosso sublime e amoroso Deus diz sim. Muitas vezes ele diz não. E em muitos casos esse não é para aplicar a sua santa justiça. O seu amor, ele aplica um não, ou ele diz não, e muitas vezes nós ainda não conseguimos compreender porque ele não está respondendo da forma que eu espero que ele responda.
E isso não é correto. Eu tenho que esperar que ele responda da forma que ele quer responder. Então, o pregador que nunca mencionou o erro, né, para todos os presentes, o pregador que nunca falou sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, aquela igreja onde não fala nada sobre isso, é como um médico que nunca prescreveu um remédio que você não gosta. Aliás, eu não sei se tem alguém que gosta de remédio, eu não gosto, porque desde pequeno toda criança já não gosta de tomar remédio. Por quê? Porque é ruim. Então, é muito normal e muito natural do ser humano. Então, também na vida espiritual, nós devemos mencionar o erro, não é apontar o erro do outro, porque eu teria que apontar o meu. Então, eu tenho que mencionar que existe o pecado, que existe aqueles que praticam pecado, e tudo isso debaixo da santa justiça de Deus que há de vir. Então, muitos cristãos andam com enfermidades espirituais que precisam de um remédio dos céus. E que, em muitos casos, esse remédio não é bem aceito, mas que o seu efeito é para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. E normalmente nós vemos isso em quase a totalidade das situações, quando o Senhor aplica uma correção, ou seja, ele nos dá o que eu chamei aqui de remédio, comparado com o médico, esse remédio nós não gostamos, é meio amargo, mas com certeza é para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Todo pregador, você escuta ele dizer que nenhuma correção do Senhor é para nos destruir, porque não é mesmo. Então, alguns cristãos também possuem enfermidades espirituais devido à sua falta de percepção dos pecados que praticam. Ou seja, ele está praticando algum pecado, mas já se tornou não pecado aquilo que é pecado. Então, isso leva a pessoa a ter uma diminuição da percepção. Ele já não percebe mais, ele já absorveu aquilo e aquilo para ele já não é mais pecado. Então, ele possui uma enfermidade espiritual, é algo que precisa ser totalmente sarado. Então, nesses versículos de Provérbios, o Senhor nos alerta sobre alguns dos muitos pecados que estamos sujeitos a cometer. Não que cometemos, mas que estamos sujeitos. Aliás, todo pecado não é para ser cometido, mas nós cometemos. Ou um ou outro. Então, isso muitas vezes nos leva a, então, a termos uma resposta negativa vindo da parte de Deus. Então, o Senhor nos dá uma resposta negativa. E é o que acontece, então, através desses versículos que devemos estar meditando para não procurar nos afastar cada vez mais desses pecados. São 7 que ele aqui menciona. Então, de acordo com o versículo 16, existem 6 pecados que ele aborrece, odeia ou qualquer outra palavra, e 7 pecados que ele abomina. Então, são 2 palavras que muitas vezes os cristãos não veem no caráter de Deus. Como Deus aborrece, como Deus odeia, como Deus abomina, se ele é Deus de amor. Ele é Deus de amor, isso não está excluído. Então, aqui nesse texto, nós vemos 2 palavras que nos incomodam quando se refere a um Deus sublime em perdoar e de um amor infinito e incondicional para com todos. Mas como pode ser? Deus odeia o pecado? Ele abomina o pecado? Vamos ver o que significa as 2 palavras, né? Mas isso muitas vezes incomoda muitas pessoas. Então essas 2 palavras nos incomodam por quê? Porque são opostos, essas 2 palavras são o oposto do que pensamos sobre Deus. O que fomos educados para aprender de Deus, ou do que aprendemos
e também ensinamos sobre Deus, que Deus é amor, e Ele é amor. Claro, o versículo chave, João 3,16, que eu recomendei para algumas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu graciosamente para um pecador como nós. E para quê? Para que aquele que nele crê, aquele que crê em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna todos terão, mas, como nós vimos, um vai por um caminho, levará a uma vida eterna, e o outro que vai por outro caminho, levará a uma outra vida eterna. Quem busca a vida eterna de prazeres, por esse caminho, nunca vai chegar ao céu. E quem busca uma vida de retidão, de lealdade com o Senhor, nunca vai chegar ao inferno. 2 caminhos, isto da semana passada. Então, esse Deus tão maravilhoso que não conseguimos expressar o seu amor, medir o seu amor, mas o seu santo caráter não se limita ao seu sublime amor para com o perdido pecador. Deus é amor e ponto. Ele não é mais nada. Ele é benigno, ele é bondoso, ele é escudo e fortaleza. Ele é todas essas coisas. Sim, tudo isso faz parte do caráter do nosso Deus. Ele é leal, ele é fiel, ele não falha, não falta. Só benefícios nós vemos nessas palavras. No entanto, aqui nesse texto, nos é permitido conhecer mais sobre o caráter de Deus. Então, essa aversão punitiva sobre o pecado. Ele tem uma aversão punitiva sobre o pecado do caráter de Deus. Surge e é consequência do seu amor por sua própria glória e santidade. Ou seja, do caráter do Senhor, a qual ele tem santidade, ele tem aversão ao pecado. E ele pune o pecado. Sim, com certeza. Com certeza, também é o pecador que vai sofrer as consequências dessa punição. O pecado não é algo material, e sim o pecador, mas o pecador sofre as consequências do seu pecado. Então, isso significa dizer, a sua justa punição pelos pecados é uma expressão do seu amor perfeito. A maior prova disso é a morte de seu único filho, Jesus Cristo, um inocente, sem pecado, sofrendo e sendo crucificado em lugar de pecadores como eu e como nós. Uma prova deste amor e desta punição do pecado, não do Senhor Jesus, mas do nosso pecado, isso demonstra o seu amor e a sua justiça ao mesmo tempo. Então, naquela cruz de Cristo, Deus aplicou o seu amor incondicional para conosco, perdoando os nossos pecados. Mas, para isso, Deus teve que aplicar a sua reta justiça sobre o seu Filho amado. Não tem uma outra forma. E ele que se colocou no nosso lugar voluntariamente. Ele se deu a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e entregou-se a si mesmo. Então, o meu pecado, o nosso pecado, teria que ser, de alguma forma, pela lei do nosso Deus, teria que ser, teria que ter sido pago um preço. Como nós não podemos pagar esse preço, e somente um poderia fazê-lo, o Senhor fez desta forma, concedendo o seu único amado Filho. Ao mesmo tempo que ele demonstrou amor, em seu Filho, ele também aplicou a sua justiça, que deveria cair sobre nós. Por isso é que ele não vai cobrar de nós novamente, porque o seu Filho já pagou. Então, ódio, a palavra ódio, que aparece em algumas versões e outras versões não aparece a palavra ódio, eu não gosto muito dela, isso é pessoal.
em se tratando do caráter do Senhor, do nosso Deus. Mas isso é pessoal, não. Mas está registrado na palavra do Senhor esta palavra em vários idiomas. Então, o ódio é uma atitude emocional que temos em relação a pessoas ou coisas que são opostas aos nossos princípios. Então você vê que isso daí já é uma atitude emocional. Isso é característica de ser humano. É para se pensar. Então, ódio também, na palavra de Deus, significa excluir da comunhão. Por isso, Deus não pode ter comunhão com aqueles que são e que vivem em oposição à sua santa palavra. Viveu em oposição à palavra do Senhor significa que será excluído, devido a esta palavra utilizada em vários textos, onde o Senhor repreende com veemência, então, o pecado, e que em algumas traduções está escrito ódio, nesse nosso texto de hoje também. Então é algo que tem que se pensar sobre aqueles que se afastam ou aqueles que não querem nem receber a palavra do Senhor. Esse é o pecado que eu cometi muito tempo e muitos cometem e muitos continuam cometendo, de não querer a palavra do Senhor. E existe também a palavra abominação nesse texto, ou o que ele abomina. Então, abominação é tudo aquilo que causa horror. Por exemplo, algumas palavras na Bíblia, não são todas, qualificadas como abominação. O que é abominação para o Senhor? É idolatria, homossexualidade, as práticas ocultas, aquelas coisas que chamamos de práticas ocultas, magia, também adivinhação, feitiçaria, práticas desonestas e etc. Então, algumas dessas que eu consegui ver na palavra do Senhor, o Senhor abomina, são abominação. Não são somente essas 7 registradas nesses versículos, mas outros e tantos outros, principalmente em Apocalipse, registra um número maior de palavras onde práticas a qual o Senhor abomina. Então, abominar vai levar ao afastamento do Senhor. Então precisamos lembrar que aqueles que forem mortos, estando na prática dessas coisas e de outras, como a lista não é só pequena desse jeito, eles irão enfrentar o julgamento de Deus, estando na prática destas coisas escritas nesses versículos e de algumas outras, ou de tantas outras, eles irão enfrentar o julgamento de Deus. E está em Provérbios 29:1, que diz, Provérbios 29:1 diz, quem insiste no erro, depois de muita repreensão. Então a pessoa é repreendida, sai dessa vida, sai dessa vida, sai dessa vida. Não entra naquela outra vida errada. Ele insiste no erro e muitas pessoas repreendem. Aí está escrito, este será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, no bom português, sem chance. Quem insiste no erro. Vamos orar por aquele irmão porque ele isso. Vamos orar por aquela irmã que ele isso. E passa um dia, passa um mês e passa o ano. E a morte chegar até ele, e ele for levado desta terra, este versículo, infelizmente, será aplicado pelo Senhor. Então, sem aviso e irremediavelmente será destruído. Claro que isso compete ao Senhor, a nenhum de nós. Então, como esses pecados são abomináveis ao Senhor, ele não terá comunhão com aqueles que estão na prática dessas coisas. Não podemos, de forma nenhuma.
É bom lembrar que Deus não abomina apenas esses 7 pecados, mas tudo aquilo que esteja em oposição clara à sua palavra e também que vá contra a glória do Senhor. Então é bom lembrar que não são 7, não é apenas 7 pecados. Nesses versículos mencionam esses. Então vamos ver algum desses pecados. Olhar orgulhoso. Orgulhoso é altivo, é aquele que se valoriza a si mesmo e desvaloriza os outros. Então, é aquele que é pó e pensa que é Deus. É aquele que vai no casamento e quer aparecer mais que o noivo, né? E também eu escrevi, é aquele que vai num velório e quer aparecer mais que o defunto. Ou seja, louvado e engrandecido seja o meu nome, ele fala. Então, ele quer sempre ser o centro das atenções. E o exemplo maior é o que Satanás fez e que também, né, Satanás, sabemos que ele fez isso. Ele quis ser maior, vou ser semelhante ao Altíssimo. Viu o que é que deu. E também este pecado atraiu Eva para comer do fruto proibido. Então, ela achou que ela poderia subir um degrauzinho mais, comeu do fruto proibido e aquilo deu nisso. E o altivo também pensa mais em si mesmo do que deveria, em contraste com o humilde, que pensa mais em abençoar os outros. E claro, o Senhor dá graça aos humildes e sabemos o que ele faz com o coração altivo. Língua mentirosa, esse é o pecado favorito do diabo, foi ele que inventou, ele é o pai da mentira, então ele é o criador, e que vai em oposição à natureza de Deus, que é verdade. Então, o nosso Deus é verdade. Ele não admite esta língua mentirosa. A nossa língua deve ser usada para que o nome do Senhor seja louvado. Se isso não acontecer, o uso da nossa língua está inadequado. Tem que dar uma forma de mudar o nosso linguajar. Então, quando a verdade habita em nós, você reconhece quando a pessoa fala e também você reconhece quando ela age perto de você. Então, a verdade aparece na nossa fala, mas principalmente nas nossas obras. Você reconhece aquela pessoa é uma pessoa que Deus usa, é uma pessoa que trabalha em favor do reino de Deus. É aparente. Mãos que derramam sangue inocente. Então, assassinos, as pessoas que derramam e matam outras. Mas vale também para quem destrói a vida espiritual de outros, não esquecendo que é muito mais importante. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Bem pesado esse versículo, mas faz parte da nossa Bíblia. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, vida eterna para outro lugar, não para junto de Deus. Então, odiar é algo bem pesado. Por isso que eu não gosto dessa palavra quando se refere ao nosso Deus. Mas está na palavra do Senhor essa palavra, a palavra odiar. Então, lembre-se disso. Coração que maquina o mal. Uma outra palavra que aí ocorre. Então, o que é o coração que maquina o mal? Eu sempre falo, não? É aquele que ama e pratica a iniquidade. Ou seja, é aquele que aplica a engenharia do mal contra os outros. Se é que existe engenharia do mal. Não é o que a internet faz em muitos casos. Então, aplica essa engenhoca, essa engenharia para produzir algo em outras pessoas que venham a prejudicar as outras pessoas. Então, é aquele que ama e pratica a iniquidade. Tudo que é iníquo ele gosta. Então, esse coração, daqueles que maquinam o mal, ele só pensa no mal. Claro que muitas vezes a segunda palavra leva à consequência da primeira, ou seja, pés rápidos para praticar o mal. Então, ele maquina o mal e o que acontece? Os pés dele são rapidinho para praticar o mal. Então, quando
imaginações perversas são formadas no coração, os pés são rápidos para executá-las. É uma verdade que, infelizmente, muitas vezes presenciamos. Então, são os pés que levam nós para lugares mundanos, lugares de prazer ilícito, lugares que não agradam ao Senhor. Então, devemos tomar cuidado com esses nossos pensamentos, porque os nossos pés vão ser rapidinhos para levar a cada um de nós para onde a gente não quer ir. Com falsas testemunhas e os que causam divisões na igreja. Então, esses dois grupos de pessoas. Então, aquele que fala mentiras sobre os outros para ver essa pessoa em má situação. Parece que não existem essas pessoas dentro da igreja, só fora, né? Mas eu creio que não é assim. Em todo lugar, pessoas são iguais. Em todos os lugares. Então, espalham notícias de que nem sabem. Não sabem a origem, viram através de algum lugar e aí saem espalhando. Então, espalham notícia do que não sabem, espalham rumores do que não têm certeza. E a palavra de Deus diz: afasta-te dos tais. Então, devemos avaliar tudo antes de responder para essas pessoas. Mas muitas vezes nós respondemos impensadamente, sem pensar. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, está escrito: E rogo-vos, irmãos, Romanos 16, versículo 17, e rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos. Então, qualquer tipo de discussão ou de escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Tem pessoas dentro da igreja, sabemos que muitas igrejas estão cada vez mais se afastando do nosso Deus. Evita os tais. Continue naquilo que você aprendeu do Senhor e confira na palavra de Deus aquilo que eles estão falando. São pessoas que plantam dúvidas no nosso coração, que fazem críticas de tudo e que só causam mais desunião e desarmonia em todos os lugares. É o diz que diz, que é o leve e traz. Aí ele fala assim: bem, eu não sei se isso é verdade, mas eu queria te contar. Então já começou mal, não procura evitar e não ouvir. Estão muito em uso nas mídias sociais, né, hoje em dia, né? Até dentro da igreja, para a nossa vergonha. Isso acontece. Porque mídias sociais não é para os que estão fora da igreja. Por isso que a internet é uma arma poderosa, muito boa, mas também muito nociva. Precisa ser usada com muita sabedoria, não? Então, o uso das mídias sociais tem levado muitas pessoas a fazerem aquilo que não agrada ao Senhor. Conclusão e um resumo, né? Então, essa lista de pecados, desses 6 e 7, são características da ação do diabo. E também lembre-se de Jezabel. Jezabel é um exemplo muito bom para lermos sobre o que esta mulher fez e caracteriza esses pecados de abominação. Claro que teve outros reis que foram abomináveis ao Senhor. Tem que, depois de Salomão, a coisa ficou um pouquinho mais... depois de Davi, né, na verdade. Então, como Deus abomina esses e outros pecados, devemos ficar bem longe deles, o mais longe possíveis, ainda que muitas vezes venhamos a sofrer alguma consequência. Mas é melhor sofrer neste mundo do que sofrer a vida eterna. Jesus morreu por esses e por todos os pecados. Ele derramou seu sangue inocente para nos redimir de todo o pecado. Esta é a boa notícia. Quem pratica esses pecados ainda não entendeu qual foi o preço que o Senhor Jesus pagou por eles. O Senhor Jesus pagou um preço a qual, para nós, individual ou toda a humanidade junto, jamais conseguiria pagar um só pecado. E ele pagou todos, por isso devemos reconhecer e nos afastar de todo o tipo de pecado.
Então, se você tem andado com pessoas que falam mentiras, espalham rumores, fofoca, fale apenas o que edifica aos outros e deixe ele falando aquilo que ele pensa que é o correto. Tá? E Deus abomina os nossos pecados, mas Ele ama e quer que vivamos para Ele fielmente. Esta é a nossa graça maravilhosa. Deus cumpriu a sua justiça em seu Filho e aplicou o seu amor sobre nós. Então, infelizmente, ou graças a Deus, felizmente, também, para, infelizmente para um e felizmente para outros, né, Deus cumpriu a sua justiça em seu Filho. E aqueles que não reconhecem estarão perdidos. E Jesus Cristo morreu em lugar deles. Mas para nós, somos gratos a Deus. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor nos permitiu crescer na fé e no conhecimento e reconhecer que Cristo Jesus é aquele que recebeu toda a justiça do nosso Deus e haveria de cair sobre nós. Amém. Então, agradeço ao Senhor por esses minutos. Desculpa passar um pouco mais e que o Senhor esteja abençoando a cada um no nome de Cristo Jesus. Vamos orar para encerrar. Ó Deus justo, santo e bom, que esta palavra sempre eficaz e eficiente trabalhe no nosso coração e que o Senhor com certeza se alegrará daquele que busca a tua presença, se afastando de toda maldade e de toda aparência de mal, como está na tua palavra. Capacita-nos para a boa obra, ó Senhor. Concede um coração puro, uma mente, e um coração, e um espírito, e uma alma que agradem a Ti, ó Deus. A cada um desses Teus servos, Teus filhos que nos ouvem, neste momento, visita a cada um, por amor e em nome de Cristo Jesus. Nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém e amém.